e depois fui para a indústria e hoje eu sou meio que um híbrido que fica pulando de um lado para o outro, tá certo? E numa dessas aventuras na indústria, eu fui parar na Bolsa de Valores de São Paulo. A razão pela qual eles me chamaram para trabalhar lá é que eles gostariam de fazer uns cálculos em tempo real, tá certo? Eles precisariam de uma pessoa com conhecimento matemático para fazer esses cálculos. Então eu fiquei um tempo trabalhando lá e descobri isso que eu vou mostrar para vocês como um problema matemático muito interessante. Tá? Na verdade, a negociação em Bolsa de Valores hoje é completamente computadorizada e envolve 1 milhão de questões do ponto de vista tecnológico. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Bolsa de São Paulo ela tem por volta de 900 funcionários na área de TI, Informação e Tecnologia. Então você tem uma infraestrutura tecnológica computacional muito forte, tá bom? E o que essa infraestrutura faz é funcionar isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é como um matemático faria um resumo de tudo que está se passando lá. Tá certo? Se você for olhar o que passa lá, que o tempo que eu fiquei lá eu vi problemas de rede, de infraestrutura, de servidor, de não sei o que e tal, que para a gente não interessa absolutamente nada. Tá certo? Para um matemático, a Bolsa de Valores é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. É basicamente o seguinte: você tem uma coisa chamada o livro de ofertas. Tá? É isso que está aqui. Então, o que acontece? Fica todo mundo... Ou você pode estar na sua casa, no seu home broker, você pode trabalhar numa corretora, você pode trabalhar num fundo de pensão. Né? Para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa, hoje, na Bolsa, você tem por volta de 600 mil pessoas cadastradas para negociar. Pessoas físicas. Além disso, você tem vários fundos, investidores estrangeiros, tá certo? Tem realmente muitas e muitas pessoas negociando lá. O fluxo de coisas, assim, a velocidade com que a informação chega na Bolsa é da ordem de milissegundos. Né? A dificuldade em se fazer um software para a Bolsa é que você quer que tudo ocorra nessa escala de tempo, milissegundos. Tá? E como é que funciona? Basicamente é o seguinte: para cada coisa que você negocia, isso que vocês estão vendo aqui é o contrato futuro de dólar. Que é um negócio que é negociado, é um contrato negociado na Bolsa, tá certo? Em que as pessoas querem comprar e vender esse contrato. Então o que acontece? Se você quer vender um contrato, você manda uma mensagem para a Bolsa falando: olha, eu quero vender, por exemplo, é o que está aqui, olha. Alguém mandou uma mensagem para a Bolsa falando que quer vender 20 contratos a R$ 1.636. Tá certo? Por outro lado, você tem pessoas que querem comprar contratos. Aliás, eu troquei aqui, né? Esse cara quer vender e esse cara quer comprar. Tá certo? E isso é um sistema dinâmico que evolui durante o dia. Tá certo? A cada milissegundo, a cada intervalinho de tempo, chega uma mensagem, pode ser de fora, pode ser da sua casa, pode ser de um banco, pode ser de uma corretora, chega uma mensagem na Bolsa que atua sobre esse sistema. Tá? É um sistema aleatório. Né? As mensagens são desse tipo, por exemplo, olha, chegou uma compra limitada de 10 contratos a 1.625. Essa compra vai parar numa certa posição no livro. Tá bom? E o livro vai evoluindo durante o dia. Né? Quando vai passando o tempo, aqui está o horário, tá? Esse é o horário em que acontecem as coisas. Tem uma diferença de 3 horas aqui, porque esse é o tempo de Greenwich, mas não muda nada. Né? Então, conforme vai passando o dia, esse seu sistema vai evoluindo de uma forma aleatória. Tá certo? O seu sistema vai sendo bombardeado, né, por mensagem de compra, vende, muda, altera, cancela. A coisa vai, fecha o negócio, não fecha, é uma coisa que vai dinamicamente acontecendo durante o dia. Né? E o que o pessoal de infraestrutura da Bolsa faz é garantir que isso aí realmente funcione desse jeito. Para nós matemáticos, acho que o problema interessante é fazer um modelo que descreva isso. Tá certo? Como é que você faz um modelo que te permita descrever o que está acontecendo aqui e tirar algumas conclusões razoáveis que reflitam, de algum modo, a realidade. Esse é o desafio. Tá? E eu posso adiantar para vocês que é um desafio muito difícil. Porque, basicamente, a teoria probabilística e estatística para lidar com esse tipo de problema não está pronta ainda. Tá? O conhecimento que a gente tem hoje não permite fazer modelo realista disso. Assim, o que a gente tem são várias tentativas, mas nenhuma realmente convincente e satisfatória.
Eu nunca consegui, também não conheço quem tenha conseguido. Tem muita gente tentando, eu inclusive, tá? Mas dizer que a gente tem uma solução satisfatória, não tem. Tá bom? Então é isso. O que eu gostaria de fazer na palestra hoje é mostrar... Bom, primeiro isso que está aqui, esse é o problema. Tá? Entender a evolução desse sistema que vocês estão vendo aqui. Como é que aconteceu? Deixa eu mudar aqui. Tá? Que para muita gente é a coisa mais importante do mundo. Talvez para a gente não seja. A matemática por trás disso seria o mais interessante. Tá? Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que modelar isso que está aqui. Tá? Deixa eu... Fala. Então, deixa eu ver se eu consigo... Tem como? Não, tem que fazer aqui, né? Não é ideal. Espera aí. Então, o que eu vou falar no resto? Bom, negociação eletrônica eu já falei. Eu vou falar primeiro alguns pontos gerais assim sobre modelagem matemática, o que eu entendo por modelagem matemática, tá bom? Depois eu vou fazer um exemplo limpinho, bonitinho, perfeitinho de como é que você usa matemática para lidar com esse tipo de problema, tá? Um exemplo em que você faz tudo do começo ao fim e resolve o problema. Depois eu vou falar que infelizmente essa solução na prática não é viável. Tá? Mas acho que vai dar para vocês terem uma visão geral da área e como é que funciona. Tá? Vamos lá, então. Primeiro, a diferença entre modelagem matemática e matemática. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Bom, como ele disse, eu fiz doutorado no MIT. E quando você chega no departamento de matemática, lá você vai notar o seguinte, o departamento tem 3 andares. No primeiro andar você tem sala de professores, alguns professores, sala de aula e tal. Aí no segundo andar, matemática pura. Certo? No terceiro andar, você tem matemática aplicada. E, basicamente, o pessoal do terceiro andar não fala com o pessoal do segundo andar. Não tem, apesar de ser só uma laje entre as duas, não tem conversa. Vocês vão ver por que não tem conversa, tá? Então, bom, eu fiz matemática aplicada, mas eu sempre me interessei muito por matemática pura, achei uma coisa muito bacana. Então, sempre que dava, eu descia para dar uma sapiadinha, para ver o que estava acontecendo no segundo andar, né? Um desses dias, numa dessas descidas lá para o segundo andar, eu fui parar na sala desse sujeito aqui, não sei se vocês sabem quem que é. Tá? É um grande probabilista esse cara. Analista, um cara realmente de muito peso nessa área. Bom, então a gente foi lá, era um seminário na sala dele, juntou um grupinho pequeno de pessoas e tal. E teve um palestrante que falou um mundo de coisas sobre a equação de Navier-Stokes, que é a equação que descreve o comportamento de fluidos, né? E a inovação dela, vamos dizer assim, é que ela colocou um termo estocástico tentando obter algum tipo de informação nova. Então ela falou, eu não entendi muita coisa que ela falou. Quando ela terminou de falar, perguntas, né? Eu levantei a mão e falei, olha, isso aí que você está falando, o pessoal da física já sabe há muito tempo. Porque o que acontece, quando você tem um modelo de dimensão 2 de fluidos, tem muita coisa com respeito à vorticidade que não acontece em dimensão 2. São fenômenos intrinsecamente tridimensionais. E ela falou isso, eu falei, bom, isso aí o pessoal da física já sabe desde há muito, né? Assim, o Struck olhou para mim como se fosse me jogar pela janela, né? Ele deu aquela olhada de que, olha... E falou exatamente o que está aí. Eu não estou pouco me lixando para o fluido. Tá certo? O termo que mais me marcou foi isso. Ele falou o seguinte, ó... Quando eu quero saber alguma coisa a respeito de fluido, eu chamo encanador. Ou seja, para ele, o pessoal do terceiro andar, e eu inclusive, né, a gente era tudo encanador, tá certo? Não era bem... Esse tipo de dificuldade a gente encontra frequentemente quando a gente conversa com o pessoal mais puro, tá certo? Felizmente, não é todo mundo assim, né? Tem uma outra forma de você encarar modelagem matemática, que é a que eu prefiro e... Não que eu não goste das coisas do Struck. Dentro do possível, por exemplo, ele tem um livrinho de cadeias de Markov, que é muito legal. É um livrinho fininho. Tem várias coisas dele que são legais, mas algumas não, tá certo? Então, tem um outro cara que eu acho mais assim na direção que eu gosto de encarar os problemas, que é o Whittle. Ele tem esse livro, por exemplo, de novo, não tem a complexidade que você vai encontrar no que o Struck escreve,
Por quê? Porque ele está interessado no fluido e não na equação. Tá certo? A preocupação do Ito é o problema que ele quer resolver. Se para resolver o problema você tem que usar tal e tal técnica, não é a técnica, mas sim o problema. Que é isso que eu gostaria de deixar claro na palestra de hoje também. Tá? E realmente, por exemplo, quando você começa a estudar esse tipo de coisa mais a fundo, não sei que experiência vocês têm em processo estocástico, processo de Markov, é de enlouquecer o número de questõezinhas que você tem quanto à mensurabilidade. Tá certo? Você tem que pegar completamento, tem que fazer no seu... Se o intervalo for fechado, dá certo, se for aberto, não dá. Começam umas picuinhas, umas coisas que é de enlouquecer. Dizer que eu sei todas as hipóteses direitinho de todo o teorema, não sei. Tá certo? Porque tem muita tecnicalidade, a ponto de que o que ele enfatiza aqui, a tecnicalidade chega a se sobressair ao conteúdo mesmo. Tá certo? Então é bom você tem que saber a tecnicalidade, mas você tem sempre que manter um pezinho na realidade. Tá? E o Ito faz isso muito bem. Tá bom? Bom, então é isso. Essa é a minha visão do que é modelagem matemática, como é que eu acho que a gente deve proceder. Tá? E o que eu gostaria de fazer agora é mostrar um problema em que eu acho que o Struck, o Ito, todo mundo vai estar feliz com a solução. Que é um problema bem limpinho, que ilustra de uma forma muito clara o que os probabilistas conseguiram fazer dos anos 50 para cá. Tá certo? É um problema bem simples, que eu gostaria de fazer com detalhe para vocês entenderem as técnicas que a gente dispõe e que a gente vai precisar melhorar para chegar em algo realista no outro problema. Tá? O problema é o seguinte. Eu quero saber qual é o melhor momento para eu vender alguma coisa. Tá? Então vamos supor que você comprou a sua ação, você está lá na frente do seu terminal e está chegando informação. Tá certo? Você está sentado na frente do terminal, tem lá milhões de gráficos, milhões de informações chegando. E o que você tem que fazer? Você tem que decidir se você vai vender ou não o negócio. Tá certo? De alguma forma você tem que ter alguma regra, hoje em dia programável, tá certo? Para que, analisando a informação, você tome a decisão, tá certo? Com risco baixo de quebrar a cara. Certeza você não vai ter nunca, infelizmente. Tá? Por quê? Porque o que a gente viu aqui é um processo aleatório. A gente não dispõe de toda a informação, a gente não dispõe de bola de cristal. Então, o melhor que a gente pode fazer é tentar fazer algo bom na média, ou com uma probabilidade muito pequena de desastre. Tá certo? Vamos lá. O que a teoria diz pra gente? Bom, o que você pode fazer é o que todo matemático aplicado acho que faria, né? Você tenta encontrar um modelo que descreve o fenômeno no qual você está interessado, transforma isso num modelo de otimização, resolve o modelo de otimização e você tem a sua resposta. Tá certo? Na verdade, a coisa não funciona bem assim, porque você tem que fazer esse ciclo aqui 500 vezes. Você faz, formula, vê que não dá certo, volta, tenta de novo, faz mais um pouquinho, vai fazendo. É assim que funciona na prática. Mas isso aqui é a situação ideal. Tá? Que eu gostaria de exemplificar agora. De novo, a teoria que a gente vai ver aqui já é antiga, já está pronta. Tá? Começou até como agora, viu, antes até. Tá certo? Não tem nada de novo no que a gente está fazendo aqui. É só mostrar para vocês como é que funciona essa teoria, que é basicamente a teoria de processo de Markov em tempo contínuo. Em que a grande estrela nessa área é esse Dynkin, que não sei se vocês já ouviram falar, mas é um matemático brilhante, tem enormes contribuições nessa área. Tá? Então eu queria mostrar assim, um pouquinho do trabalho do Dynkin, bem superficial, para vocês pelo menos terem uma ideia de que isso existe e como é que você pode usar esse tipo de coisa. Tá? Vamos lá então, qual que é a ideia? Bom, primeira coisa, eu tenho que ter um movimento do preço. Você tem que ter uma ideia de como é que os preços evoluem. Tá? Para poder fazer alguma coisa. Né? Um modelo muito comum, que vocês vão ver, por exemplo, a equação de Black-Scholes é baseada nisso, quase tudo em finanças quantitativas, de uma forma ou de outra, usa isso que está aqui. Qual que é a ideia do modelo? A ideia do modelo é o seguinte, se você pegar o log do preço, tá certo? Você pegar o logaritmo do preço, ele evolui no tempo dessa forma que está aqui. Tá? Você tem um crescimento linear na média e na variância, e para cada snapshot que você pegar, você vê uma gaussiana. Tá certo? Se você, a cada instante de tempo,
Você pega lá a distribuição, como é que está o preço, a distribuição do tempo naquele corte, você vai ver uma gaussiana, tá certo? Em que a média da sua gaussiana evolui linearmente no tempo e a variância evolui também. Esse é o modelo que a gente vai adotar aqui, tá? Bom, tá, então o primeiro passo, que já daria vários cursos e tal, a gente fez em 5 minutos, está pronto. Esse é o nosso modelo da evolução do preço. A segunda coisa é o modelo de otimização. Tá certo? O que a gente quer fazer então? A gente quer achar uma estratégia, e o pessoal chama isso de tempo de parada, ou seja, eu quero saber quando é que eu vou parar o meu processo. Eu estou lá segurando a minha ação e o preço dela está variando. O que eu quero saber? Quando é que eu paro? Quando é que eu falo, vende? Tá certo? O nome técnico que o pessoal dá para isso é tempo de parada. Tá? O nosso objetivo, então, é achar um tempo de parada, que eu vou chamar de tal, que maximiza o valor esperado do meu ganho. Tá? O que é o ganho? Bom, o ganho ele é composto de 3 coisas. Primeiro, eu tenho que descontar o que eu ganho pela taxa de juros. Tá certo? O dinheiro no futuro vale menos do que hoje, né? Se você puser na poupança, dá um pouquinho, você tem que levar isso em conta. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, você vai ter um custo na hora que você faz essa venda. Tá certo? Uma coisa, por exemplo, que acontece muito hoje em dia são as pessoas alugarem ação. Tá no Bovespa, por exemplo, você entra lá e fala, olha, eu quero alugar uma ação. No momento que você faz a venda, você vai ter que pagar o aluguel da ação. Tá certo? Então, na hora da venda, você incorre alguns custos. E isso aqui é o que você vai ganhar, é o preço pelo qual você vendeu. Tá bom? Então, essa é a nossa função objetivo. O nosso objetivo é maximizar o valor esperado do ganho. Tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escolher o tempo de parada, ou seja, a gente vai escolher quando que a gente vai parar o processo. Tá bom? Esse é o modelo de otimização. Né? Então, vamos lá. Aqui só enfatizando o que é o tempo de parada, né? Aqui está um exemplo de tempo de parada. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escolher um número A aqui. Isso aqui acontece de verdade, tá? O que eu estou falando aqui, 99,9% dos traders que eu conheço fazem isso e falam que se você não fizer, você quebra. Tá? Eles falam que você tem que colocar, eles chamam isso aqui de stop superior. Você tem que colocar um stop. Tá? No caso deles, eles falam isso mais porque eles acreditam que você tem uma grande chance de estar errado. E quando a coisa começa a ir para o brejo, é melhor você parar logo do que deixar continuar. Na verdade, eles falam que você tem que pôr um stop em cima e embaixo. Tá certo? Porque eles acreditam menos na matemática que a gente. Né? Tá? Então, por exemplo, o stop que o pessoal fala, que trader fala, é um exemplo de tempo de parada. Tá certo? Você vai acompanhando lá a evolução do preço, bateu no alvo, vende. Tá certo? Esse é um exemplo típico de tempo de parada. Eu paro quando atinjo o alvo. Tá bom? Nosso objetivo, então, por exemplo, um objetivo intermediário podia ser, vamos encontrar, então, qual é o melhor A. Né? Ou seja, como é que a gente determina o momento da parada? O momento não, o alvo, desculpa, o preço-alvo. Tá? Esse é o problema que eu quero resolver agora. Bom, como é que a gente faz isso? Tem várias formas de fazer. Uma forma que eu acho conveniente é usar as ideias do Dynkin. Tá? O que o Dynkin falou? Basicamente é o seguinte. Se você tem lá o seu preço evoluindo de acordo com o movimento browniano geométrico, tá? Existe uma relação entre o seu ganho esperado, tá certo? E um operador diferencial maluco aqui. Tá? Essa ideia de que existe uma relação muito forte entre operadores diferenciais e processos estocásticos começou com o Kolmogorov há bastante, década de 30, 40. Tá certo? O Dynkin foi mais a fundo, bom, o orientador do Dynkin foi o Kolmogorov. O Dynkin foi mais a fundo nessa ideia e fez uma série de avanços. Tá? Um avanço dele é esse que está aqui, que você pode pensar como sendo um teorema fundamental do cálculo estocástico. Tá certo? Se você tirar a esperança aqui, é meio que dizer que f de x mais Δx é f de x mais a integral da derivada. Tá certo? Em que esse cara que está aqui dentro seria a derivada. Se você olhar isso, parece muito com o teorema, tá certo?
Só a diferença é que aqui a gente tem uma coisa estocástica e tem essa derivada segunda aqui. Tá? Essa derivada segunda se deve à maluquice que é o movimento browniano. Ele oscila absurdamente. Então, você tem que levar em conta esse... Não basta a derivada primeira, você tem que colocar a derivada segunda. Bom, mas então, a gente tem uma relação entre o valor esperado do ganho e essa integral que está aqui. Tá? Como é que a gente usa isso para calcular o valor esperado do ganho? A ideia é muito simples, eu vou matar esse termo aqui. Tá certo? Se eu matar esse termo que está aqui, eu tenho uma fórmula simples para o valor esperado do ganho. Tá bom? Como é que eu mato esse termo? Bom, você faz o seguinte. Tenta encontrar uma função f que anula isso que está aqui e coincide no seu ganho no momento que importa. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Essa aqui é a fórmula do Dynkin, né? Que o valor esperado disso é isso. A gente está interessado, na verdade, em calcular o valor esperado do ganho. Mas o que a gente faz? Em vez de a gente pensar no ganho, a gente troca o ganho por uma outra coisa. Tá? A gente troca o ganho por uma função f, tá bom? Que tem duas características. Primeira característica, ela anula esse termo complicadésimo aqui que eu não consigo entender. Tá certo? Então a f, ela mata isso que está aqui, mata essa integral. Tá bom? E ela coincide com a g, com o meu ganho, no momento da parada. Vocês entenderam? Então o que eu faço? Eu troco, é como se eu trocasse o ganho, né? Feito isso, pronto. Eu passei a ter um problema que eu sei resolver. Tá? Eu passo a ter uma equação diferencial com uma condição de fronteira. Tá certo? E assim, o interessante nessa história que está aqui é que tudo que eu estou falando aqui vale em situações muito, muito mais gerais. Tá? Você poderia ter, em vez de movimento browniano geométrico, você pode ter uma coisa que a gente chama de processo de Feller-Dynkin. Você poderia ter um processo muito mais geral, o argumento vale. Tá certo? Você poderia ter tempos de parada, por exemplo, eu quero fazer isso até o mês que vem. Se não chegou no mês que vem, para. Entendeu? Eu poderia colocar outros critérios de parada. O que acontece quando você faz isso é que a sua equação vira uma equação diferencial parcial. Tá? Mas o espírito é o mesmo. Você transforma o seu problema de valor esperado de tempo de parada em resolução de equação diferencial. Tá certo? E aí você tem toda a maquinaria numérica, teórica, etc., que a gente tem para resolver equação diferencial. Tá certo? Pode dar mais trabalho, menos trabalho, dependendo da equação, mas existe toda uma tecnologia para você fazer isso. Tá? E aí o que você faz? Resolve a equação. Tá bom? Nesse caso, de novo, esse caso é muito interessante porque você consegue fazer tudo. Tá? A gente consegue resolver a equação, uma equação diferencial simplesinha que a gente aprende na graduação. Tá certo? Quando você tenta resolver essa equação, você descobre que teria duas soluções possíveis aqui. Tá certo? A gente teria uma raiz negativa. O R é sempre positivo, a taxa de juros é sempre positiva. Então essa equação ela tem uma raiz negativa e uma positiva. Tá certo? A negativa não presta porque isso aqui explode no zero. Tá certo? Então lá dentro do meu conceito de razoável, que eu não defini, mais razoável, explodir no zero não é razoável. Tá certo? Então razoável é essa solução. Tá bom? Então pronto, a gente tem o valor esperado do ganho quando a gente para num certo alvo A. Tá bom? Tá lá, EG de A está bem limpinho, bonitinho. Tá bom? Bom, próximo passo, otimização. Tá certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos encontrar o A que me dá o maior ganho possível. Ou seja, para cada A que eu colocar o tempo de parada, o stop, ou seja, eu falar, olha, eu quero parar no preço-alvo A. Esse é o ganho que eu vou ter. Tá certo? O que a gente faz agora? Acho o melhor A. Bom, vamos então encontrar o melhor A. Como é que a gente faz? Deriva igual a zero, cálculo 1. Tá certo? Esse é o melhor, esse é o A. É o A ótimo. Tá bom? Então, problema limpinho. O melhor lugar
Lógico, se você acreditar em tudo que a gente está falando. O melhor lugar para você colocar o seu stop é esse A que está aí. Tá bom? Mas tem mais. Teoria mais bacana ainda. Aí você poderia pensar, bom, mas quem disse que eu não poderia inventar uma outra maneira melhor de parar? Tá certo? Quem que disse que essa história de colocar um cara em cima é a melhor maneira? Por que eu não coloco um cara embaixo? Por que eu não, sei lá, por que eu não jogo uns búzios, faço alguma coisa? Tá certo? Por que essa maneira, ou seja, colocar o cara em cima é a melhor? Bom, aí também eu não vou falar aqui, porque senão a gente ficaria aqui uma semana falando, tá? Usando de novo a fórmula de Dynkin, tá? Porque o bacana na fórmula de Dynkin é que ela, deixa eu mostrar aqui, né? A ideia que eu falei, a ideia que a gente falou aqui foi o seguinte, olha, está na próxima. A ideia que a gente falou foi o seguinte, ó, vamos zerar isso que está aqui. Eu zero H, dá certo. Mas a fórmula de Dynkin funciona com desigualdade também. Tá? Por exemplo, você sabe que se você escolher uma F que é positiva, uma F em que isso aqui é positivo, a coisa cresce com o passar do tempo, seu ganho cresce. Entendeu? Então, a fórmula de Dynkin, ela te permite analisar não só a questão da igualdade, mas ela permite analisar também a questão da desigualdade. Aí vai levar uma coisa que a gente chama de funções superharmônicas e etc. Que entra em análise funcional. E usando esse tipo de argumento, tá certo? Você consegue mostrar que, de fato, tá? Esse tempo de parada é ótimo mesmo. Ou seja, o tempo de parada que a gente obtém, tá certo? Colocando o stop superior naquele número A, ele não é só melhor nessa categoria, ele é o melhor de todas as categorias. Tá? Assim, o ponto que eu quero chegar é a teoria que a gente tem hoje a respeito desse tipo de processo permite a gente chegar a esse tipo de conclusão. Tá certo? Aí, tudo isso que eu estou falando nessa parte é de novo, nada que eu estou falando aqui é revolucionário e novo. Tá? Tem uma explicação bem bonitinha desse argumento que eu estou dando no capítulo 10 do Oxendown. E já que você vai ler o 10, aproveita e lê de 1 a 9 também, tá certo? Aproveita e lê tudo. Mas, nesse capítulo, ele explica, inclusive umas coisas que eu escondi debaixo do tapete aqui e tal, ele explica lá tudo, tintim por tintim, por que aquele é o... Como é que eu estou de tempo? Então vai dar tempo tranquilo. Tá? Bom, então o Oxendown explica bonitinho. Lógico, na verdade você tem que ler o capítulo, pelo menos os 5 primeiros, para poder entender o que ele está falando lá. Tá certo? Para você poder entender a argumentação que ele usa para mostrar que o cara é ótimo, você vai ter que entender. Se você quer realmente entender de fato, né, você vai ter que ler os primeiros capítulos para entender. Mas é possível. Tá? É uma teoria muito bonitinha, muito elegante, que você vê que é uma coisa já madura, né? O pessoal já chegou realmente nas hipóteses corretas, para os teoremas corretos, já se sabe o que tem que ser provado, já está tudo bem estabelecido, limpinho e perfeitinho. Infelizmente não é a situação com o tal do livro de ordens, não. Tá. Por que não é a situação com o tal do livro de ordens? Por causa disso aqui. Tá. Assim, tem gente que ainda discute se o movimento browniano geométrico é modelo para preço. Eu sinceramente não acredito. Uma coisa que você pode fazer é, pega Petrobras, por exemplo, em 1 ano. Tá, vai lá, você tem esses dados. Aliás, uma coisa interessante sobre essa história do livro de ordens é que se você escrever um e-mail para a Bolsa, eles vão te mandar 25 gigabytes de dados com o que acontece milissegundo a milissegundo. Tá certo? Só você escreve lá, é Market Data Bovespa, os caras te mandam 11 CDs, 11 DVDs com dado. Ou seja, a gente tem dado que não acaba mais. Você tem dado para brincar do jeito que você quiser. Se você brincar, ou seja, se você pegar os dados, por exemplo, de Petrobras, 1 ano, tá certo?
estima, usando a sua técnica preferida, os parâmetros μ e sigma lá. E aí faz um teste de ajuste. Q quadrado, por exemplo. Tá certo? Você vai ver que o p-valor dá quase nada. 0,9999, tá certo? Se você fizer o mesmo procedimento para dado intradiário, ou seja, pega um dia de Bovespa, faz a estimativa. Aí não dá 0,99 não, dá 1,000. O valor assim, é ridiculamente fora. Tá certo? Se você tem 0,999, você já fica, bom, tá esquisito. Mas se você tem 1,00000, quer dizer, tá errado. Tá certo? Não modela, pode esquecer. Tá? Ah, aliás, deixa eu mostrar uma coisa para você, já que a gente tem um pouco de tempo. Deixa eu mostrar aqui vocês verem como é que funciona a coisa. Só pra gente... Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês verem como é que são as coisas. De novo, isso aqui é contrato futuro de dólar. Como é que são os... Tudo assim. Isso aqui é a movimentação, primeiro que é discreto. E aí você pode falar, mas pode aproximar por discreto. Mais ou menos. Porque o discreto ele está na quarta casa. Né? Existem contratos em que o discreto está na terceira casa. Tá? Assim, se você olhar os preços que estão aqui, eles não se encaixam nessa formulação. Tá? Não se encaixam nem visualmente, nem estatisticamente. Se você for lá e fizer o teu teste estatístico preferido, você vai ver que não é, tá certo? E de ficar olhando também os dados. Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui no... Não, desculpa, quero esse. Então, isso. Outra coisa que a gente vê muito também é o pessoal falar de que aquele negócio de chegar à oferta e tal é Poisson. Não é. Tá certo? Pega a diferença T mais 1 menos T e tenta fitar uma exponencial, você vai ver que não tem nada a ver. P-valor também ridiculamente fora. Tá certo? Ou seja, não adianta dizer... Outra coisa que tudo isso que eu estou falando são coisas que você vê na literatura. Tá certo? O cara começa lá fazendo o modelo dele e fala, vamos assumir isso, vamos assumir aquilo. Outra coisa, por exemplo, é muito comum para você ter direitinho usar a teoria de filas, o pessoal falar que você facilita a vida se você tiver todos os contratos do mesmo tamanho. Bom, os contratos não têm o mesmo tamanho. Por que não tem? Porque tem um contrato de 2.000, sei lá, um contrato de 2.000 contratos no futuro de dólar, o futuro de dólar custa R$50 mil. Olha o que significa 2.000 contratos. Olha o compromisso que você está assumindo quando você compra um contrato desse. Certo? Cada contrato custa R$50 mil. Você me dizer que 2.000 contratos é a mesma coisa que 5 contratos, sinto muito, eu não acredito. Tá certo? E, finalmente, outras tentativas que a gente vê, o pessoal fala, não, é que você está usando uma classe muito restrita de processos. Então, vamos usar o processo de Levy, por exemplo. Também não é estacionário, e você não tem independência nos incrementos. Tá certo? Que não é estacionário, é só você olhar e você ver que não é. E que também não é, sinto muito. Tá certo? De novo, isso você vê ou no olhômetro, ou fazendo a medição. Tá bom? E aí porém tem vários autores bons nessa área. Tá? Um autor que eu gosto muito é esse tal de Chris Rogers, em finanças quantitativas em geral. É um cara extremamente equilibrado, tá certo? Entende a parte probabilística, e entende também o outro lado. Então tem essa citação aqui dele que eu gosto muito. Isso aqui está na conclusão de um artigo dele, tá? Que ele fala exatamente o que eu penso, na verdade. Tá? Primeiro que o pessoal já negocia há muito tempo antes da gente desistir. Tá certo? E segundo, que você ficar fazendo modelos cada vez mais complicados pode não ser a melhor ideia. Tá bom? E a minha conclusão, para terminar, depois vocês podem fazer pergunta, é isso que está aqui.
certo? Qualquer modelo que você faça, dá pelo menos uma olhadinha para ver se está batendo com os dados. Vocês vão ver que esse teste aqui é mais difícil do que você ter uma matemática sofisticada. Tá? Assim, esse teste, o teste do dado, você fazer alguma coisa que reflita o dado, eu não consigo. Então, assim, de cara já vou falando. Tá? É muito mais difícil do que você fazer uma coisa de acordo com os canones do Strzuk lá. Tá? Por quê? Porque o Strzuk está brigando só com ele mesmo, não sei se vocês me entendem. É diferente, você tem claramente formulada qual é a questão, você olha a demonstração e fala, está certo, está errado. Tá certo? Tá lá, você olha e vê. Inclusive, tem muito artigo errado nessa área. Uma coisa que você vai notar, a hora que você começa a estudar os artigos, você vê o que tem de baianada é preconceito, mas o que tem de... Mas errado mesmo, assim, o cara não sabe matemática, está fazendo aquilo ali. Tá certo? Esse é fácil. Esse eu olho e falo, não tem cabimento. De A para B não tem, lá não implica B coisa nenhuma, está aqui o exemplo. Tá certo? Essa questão de refletir os dados é muito mais difícil. Tá? Bom, é isso que eu tinha para dizer, que eu acho importante, que eu não acho importante, que eu acho bacana, que eu não acho bacana, etc. Tá? Tem trabalho para matemático aqui para o resto da vida. Tem muita coisa. Tá bom?